Boa noite! Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado a todos que estão desejando um feliz ano novo para mim. Bora lá então para nossa aula, gente. Hoje a gente tem um assunto muito importante, gente. A respeito do surgimento do serviço social. É uma dúvida muito recorrente. Eu tive bastante procura a respeito dessa aula. Professora, você não vai dar essa aula? Professora, você não vai falar sobre isso? Eu já dei muitas aulas aqui, tem mais de 200 aulas minhas no canal do YouTube, mas este era um assunto que eu ainda não tinha trazido aqui para vocês. Eu nunca tinha falado, por exemplo, sobre fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Hoje teve uma pessoa que falou que tem até medo desse nome, de tão comprido que ele é. E também teve pessoas que me procuraram no direct porque estão com dificuldade nesta matéria na faculdade ou ainda nos concursos públicos. Teve uma aluna, tadinha, que infelizmente ela acabou reprovando nesta matéria aqui e ela vai ter que refazer essa matéria, porque achou um tema complexo, algumas coisas muito difíceis de compreender. Então, a minha proposta aqui hoje é trazer para vocês um breve resumo. Por que um breve resumo? Aí, gente, você vai falar só um pouquinho sobre isso? Não. Eu vou tentar trazer todo um panorama, tá? Uma visão completa do que é o surgimento do serviço social. Eu quero compartilhar com vocês o máximo que eu conseguir desses fundamentos aqui. No entanto, gente, uma aula de 1 hora aproximadamente não é suficiente para a gente esgotar este assunto. Então, por isso que é um resumo para que você tenha uma visão mais ampla do que você vai aprofundar os seus estudos com uma mente já entendendo o que significa aquilo, entendendo o que você está lendo, o que faz parte de cada momento da história, entendeu? Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que é um breve resumo, mas eu acredito que vocês vão gostar. Eu preparei com muito carinho, de verdade, para facilitar o conteúdo para vocês, porque eu sei que é um conteúdo denso. Eu preparei aí os slides. E aí, o que nós vamos falar hoje, então? O que você vai ter nessa aula? O objetivo dessa aula aqui: compreender o contexto histórico e social que deu origem ao serviço social. O outro objetivo é analisar as contradições entre a classe operária e a classe dominante, conhecer as primeiras escolas de serviço social e quais eram as suas bases teóricas, e, por fim, e não menos importante, o tal do movimento de reconceituação do serviço social, que é um marco na nossa profissão. Só esses objetivos que eu tracei aqui para vocês já são assuntos de provas, de concursos, dos estudantes de serviço social. Então, assim, quero trazer para vocês história, tá? Hoje eu vou trazer um contexto histórico. Então, o que eu quero de vocês agora? Tentem não ter distrações aí. Eu sei que tem gente com criança, com filho pequeno, com televisão, com marido, com periquito, com papagaio. Mas tentem agora se concentrar aqui na nossa aula. Tentem anotar bastante coisa que vai ser importante para você. Mas, principalmente, o que eu quero que vocês façam? Mergulhe nesta história. Conforme eu for trazendo as informações, vocês se veem ali naquela história. Se veem como participante deste momento que eu vou contar para vocês. Porque assim vocês vão conseguir assimilar melhor todo esse contexto histórico aqui, tá bom? Aliás, você já é inscrito aqui no canal do YouTube? Já se inscreveu? Clica lá para ativar o sininho. Tem um sininho lá, clica nele, porque todas as vezes que eu soltar a aula aqui, clique no sininho e curta, gente. Aí tem um joinha assim e um outro que não é um joinha. Dê um joinha e o YouTube distribui mais para o pessoal. E se vocês quiserem copiar o link também e encaminhar para o pessoal, para os amigos, aí para quem precisa conhecer sobre esse assunto, agora é o momento, tá? Então a gente vai começar a falar sobre um contexto histórico. Lembrando que agora é industrial, passando pelas transformações sociais e econômicas. Eu vou conseguir ver o slide e explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, vocês vão passar pela Revolução Industrial, passando pelas transformações sociais e econômicas. O que acontece nessa época? O que nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui?
a substituição do trabalho artesanal, do trabalho manual, pela produção em massa, tá? Em massa, pela produção em massa. Antes da Revolução, gente, a produção de praticamente era aquele trabalho mais manual, mais diário, mais minucioso, mais detalhado, porque esses artesãos, por exemplo, eles dominavam todo o processo produtivo, desde a escolha do material até o acabamento do produto final. O trabalho era realizado por pequenos ateliês, nas suas próprias casas, com as suas próprias ferramentas. Muitas ferramentas eram produzidas por eles mesmos, né? Aqueles teares produzidos por eles. Então, assim, eles produziam tudo, desde o início até o acabamento final. Muitos deles também plantadores de café, eles mesmos faziam todo aquele processo de plantação, de colheita, de torra. Mas, com a Revolução Industrial, surgiram o quê? As máquinas, inicialmente as máquinas movidas a vapor e mais tarde aquelas a eletricidade. Então, isso permitiu o quê? Uma produção em grande escala. E aí, o que o homem demoraria horas para fazer, uma máquina, gente, fazia em segundos. Uma máquina fazia tudo muito rápido. Então, o que aconteceu? As fábricas, elas se tornaram grandes centros de produção econômica, substituindo o trabalho manual pelo maquinário. Aquelas grandes produções em massa, substituiu o trabalho manual pelo maquinário. Isso aumentou o quê? A quantidade e a velocidade da produção, mas reduziu a autonomia do trabalhador no processo produtivo e foi diminuindo aquela capacidade de produção manual. Então, o que a gente vê hoje, né? Hoje não está diferente, né? Naquela época, eram as máquinas substituindo o trabalho humano. Hoje, o que a gente está vendo? As pessoas sendo substituídas por robôs, pela inteligência artificial. Então, não deixa de ser uma grande revolução, só que agora tecnológica, né? Mas a invenção das máquinas, como, por exemplo, o tear mecânico, as locomotivas, os moinhos, gerou uma criação de fábricas de grande porte. Começou a gerar máquinas enormes, fábricas de grande porte, fábricas, indústrias têxteis, metalúrgicas de mineração, metalúrgicas e extração de mineração, e foram a partir daí que começaram a se expandir as grandes empresas, impulsionando o quê? Outros setores, como transporte, comércio. As fábricas, as grandes fábricas, né? Elas eram instaladas em regiões de fontes de energia, perto de rios, lugares de extração de carvão, porque usavam o carvão também nas máquinas, e começou a criar grandes centros de transporte, o que levou o quê? Um crescimento acelerado das cidades. Começou a crescer toda aquela população. Milhares e milhares de pessoas migraram do campo para a cidade em busca de trabalho nas indústrias, nas fábricas. Aquelas pessoas começaram a vir para os grandes centros. Foi aí que nós tivemos o quê? O êxodo rural. Tivemos o êxodo rural. É um processo de migração das pessoas do campo em direção às cidades. Lembram dessa fase? Então, o que aconteceu? Com o êxodo rural, com esse processo de migração das pessoas, esse processo desestruturou toda aquela condição de vida rural e transformou as grandes cidades em polos econômicos. E isso também gerou o quê? Os problemas sociais. Começaram a criar os problemas sociais, como superlotação, falta de saneamento básico, condições precárias de habitação, mão de obra sobrante, porque aí sobrava mão de obra das pessoas, porque as máquinas estavam ocupando os espaços, e não tinha trabalho para tanta gente. Então, as pessoas, elas dependiam exclusivamente da sua força de trabalho. Ela tinha que vender a sua força de trabalho para poder viver, para poder sobreviver. Mas
Por que elas tinham que vender a sua força de trabalho? Porque elas tinham perdido o seu meio de produção manual. Perdeu o seu meio de produção manual, vem para a cidade, tenta emprego nas grandes fábricas para vender a sua força de trabalho e isso começa a virar um caos. Por quê? Porque não tem emprego para todo mundo, tem mão de obra sobrante, não tem trabalho para todo mundo, tem muita gente nos grandes centros, e aí o que começa a acontecer? A exploração do trabalho. A exploração do trabalho. Olha aqui, eu peguei esse slide para vocês verem, ó. Tem mulher trabalhando aqui atrás, tem crianças trabalhando aqui, tem os homens trabalhando e tem os donos aqui, aqueles que comandam as fábricas. Então, você pode ver que começa a ter a exploração do trabalho. Aqui é um assunto que nós conhecemos bastante, né? Objeto de trabalho do serviço social, as expressões da questão social que se dão por meio da exploração do trabalho. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? A relação entre patrões, ou seja, a burguesia, os donos das empresas, os donos das fábricas, e a relação entre os patrões e os operários eram marcada por exploração. Enquanto os donos das fábricas acumulavam a riqueza, a classe trabalhadora vivia em pobreza. A jornada de trabalho, gente, era extremamente longa. Era de 14 a 16 horas por dia, com salários baixos, com salários insuficientes para garantir condições dignas de moradia. Numa cidade que já estava superlotada, começou a faltar saneamento básico. Outra coisa, como eu mostrei ali, ó, mulheres e crianças eram amplamente empregadas por custos menores ainda do que os homens. Não tem muita coisa diferente hoje não, né, gente? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, naquela época, não havia o quê? Regulamentação trabalhista. E o que resultava era ambientes insalubres, não tinha regulamentação trabalhista, era do jeito que eles mandavam e pronto, você quer trabalhar é assim, não quer, tchau, né? Então, o que acontecia? Ambientes insalubres, acidentes de trabalho, muitos acidentes de trabalho, vida extrema de precariedade, trabalhos exaustivos, enquanto uns enriqueciam, outros empobreciam. É exatamente isso. Enriquecimento de uns, empobrecimento de outros. E é o que nós chamamos do quê? Contradição de classes. É aqui que a gente começa a entender a contradição. A burguesia, a classe dominante, e o proletariado, a classe operária. Eles estão em forças opostas. Enquanto um trabalha, vende a sua força de trabalho, o outro vai tomando posse daquela riqueza produzida por esse daqui. Então, aqui começa, gente, o crescimento das desigualdades sociais. A classe trabalhadora produz e a classe burguesa acumula. Essas mudanças econômicas e sociais, elas foram tão profundas que é claro que trouxeram muitas consequências. Houveram muitas mudanças sociais e econômicas. Isso traz consequência. Toda ação tem uma reação. E quais são as consequências que começaram a acontecer nessa época? A classe trabalhadora começou a reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, começaram a se organizar em movimentos sociais, iniciavam greves em busca de melhores condições de vida, de habitação, de alimentação. Então, olha só, aqui começa o quê? Aquilo que chamamos de questão social. Nós hoje chamamos de expressões da questão social, mas o que vem a ser a questão social? Os problemas e contradições gerados pelo sistema capitalista, como a pobreza, a exploração do trabalho, a desigualdade, as condições precárias de habitação, as condições precárias de vida, da classe operária, que era a classe que trabalhava e tinha todas essas condições de precariedade, de exploração, de contradição. É aqui que se dá o nome de questão social, tá? Lembram desse nome? Vocês estão acostumados com esse nome? Costumam trabalhar bastante com esse nome?
Então, a questão social, ela surge especialmente no contexto da Revolução Industrial, quando a urbanização e a industrialização intensificaram seus conflitos entre a classe dominante e a classe trabalhadora. O que aconteceu nessa época? A miséria e a exclusão vivida pelos trabalhadores começaram a gerar tensões sociais, políticas, como greves, protestos, movimentos reivindicatórios. Então, essas tensões colocavam em risco o quê? A classe social dominante. A população começou a se revoltar e isso colocava em risco a estabilidade social e econômica. Isso começou o quê? A pressionar a classe dominante para buscar estratégias de controlar e amenizar aqueles conflitos. Olha que coisa, a oposição entre a burguesia e o proletariado eram que os trabalhadores queriam reivindicar melhores condições de vida para aqueles que eram os proprietários. Isso começou a se tornar uma contradição muito grande. É uma das principais contradições do capitalismo. É a contradição central aqui é o acúmulo da riqueza por um daquilo que é produzido pelo outro. Então, olha só, o crescimento e as tensões sociais obrigou a classe dominante a criar mecanismos de controle, como, por exemplo, ações sociais, que depois deram origem aí ao serviço social, mas no início era como um controle social, eram ações de assistência que controlavam ou pelo menos mediavam aquela situação. Para eles poder conter aquelas tensões, aquelas revoltas, a classe dominante passou a implementar ações assistenciais, só que caritativas, filantrópicas. Essas ações elas surgem como uma mediação para poder manter o controle daqui e manter a predominância da classe burguesa. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Essas ações assistenciais, filantrópicas, de caridade, elas surgem não para atender a demanda do proletariado, dos trabalhadores, mas para conseguir manter a classe dominante controlando tudo e tomando conta de tudo. Vocês estão conseguindo mergulhar nessa história? Vocês estão conseguindo compreender como começaram as ações, as ações assistenciais? Era para controlar o povo e manter aqui a classe dominante. Exatamente, é a gênese do serviço social. Então, olha só, em meio a todo esse contexto aqui, a questão social ela era tratada como caso de polícia, era tratado como aquelas pessoas marginalizadas, onde os manifestantes eram mobilizados pela repressão. Então, era caso de polícia, a pessoa está lá reivindicando, está fazendo uma greve, está pedindo aumento de salário, está pedindo melhores condições de moradia, de vida, marginalizado. Está fazendo manifestação, vai ter repressão. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês essas imagens da questão social, porque é exatamente isso daqui. Isso daqui é uma expressão da questão social. São expressões, na verdade, né? São várias expressões. Aqui vocês veem, moradia precária, vocês veem aqui, esgoto a céu aberto, vocês veem que muitos lugares não devem ter água encanada, o rio passando aqui, todo poluído no meio das casas praticamente. Isso aqui são expressões da questão social. É uma situação de precariedade, de miserabilidade que as pessoas viviam e não é muito diferente daquilo que elas vivem hoje, né? Então, conforme Serra, em 2000, ele diz que questão social é uma nominação surgida no século XIX a partir das manifestações de miséria e pobreza advindas da exploração da sociedade capitalista com o desenvolvimento da industrialização. Ou seja, sociedade capitalista explora e aí é onde começa a ter essa diferença de classe. Um trabalha e produz e o outro acumula. E esse daqui vai vivendo nessa condição de precariedade.
Entende? Vocês estão conseguindo compreender o conflito das classes? Como surgiu tudo isso? E aí, a questão social, ela vem com esse nome a partir desse momento, tá? Então, nesse sentido, os serviços sociais, as ações sociais ou assistenciais, foram criados para suprir a necessidade daqueles que os serviços sociais, as ações sociais, elas foram criadas para suprir uma necessidade deles que produziam uma renda, eles produziam uma riqueza, mas eles não conseguiam se sustentar com o que eles ganhavam, porque a acumulação era do outro lado. Então, foi crescendo essa demanda de ações sociais para suprir essa necessidade daqui, porém, o objetivo maior era manter a ordem social e atender a demanda da classe dominante. Tá? Não vai pensando que eles eram bonzinhos, vamos atender aqui, vamos cuidar. Não. Era para manter a ordem e manter eles como dominante. Então, o papel das assistentes sociais, naquela época, era intermediar os interesses das duas classes, ajudar a resolver aqueles problemas imediatos da população trabalhadora, que estava ali em extrema pobreza, em condições de vulnerabilidade, que a gente utiliza mais esse termo hoje, né? Era resolver imediatamente ali aquelas situações pontuais, individuais, muitas vezes, mas sem questionar a estrutura capitalista. Vamos cuidar aqui, vamos controlar aqui, mas sem mexer naquilo que estava causando aquela desigualdade. Então, isso implicava em uma postura, em uma conduta, por exemplo, de controle. Era um controle voltado a minimizar o conflito, sem alterar a base econômica, sem mexer no capitalismo, né? Então, olha só, o capitalismo, olha, ali eu coloquei algumas imagens daquelas indústrias, são indústrias que já funcionavam naquela época, já estavam tomando o lugar dos trabalhadores, e por último ali, o terceiro, ó, são imagens de feições, de rostos de pessoas buscando um trabalho sem ter oportunidade. E aí ficava aquela mão de obra sobrante ali, aquelas pessoas na cidade, sem ter onde morar, sem ter como comer, e quando vendia a força de trabalho, ainda não ganhava o suficiente para se sustentar, mesmo produzindo ali uma riqueza. Então, olha só, com a entrada do capitalismo em sua fase monopólica, lembrem-se disso, fase monopólica, o Estado, então, passa a articular propostas de gestão da questão social ou das expressões da questão social, tendo por finalidade o quê? O controle, antagonismo presente no meio da classe trabalhadora. Existia um antagonismo ali. E o Estado começou, então, a gestar algumas situações, algumas propostas que pudessem manter o controle, assegurando alguns direitos e serviços sociais ali para aquela população. Eles diziam que aqueles serviços, aqueles direitos, aquelas coisas que eles estavam promovendo, aquelas ações sociais que eles estavam promovendo para aquelas pessoas, eles diziam que era para justificar ali uma cidadania. Mas o fundamento disso nós sabemos que é a desigualdade. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos, sociais, expressa igualdade entre os indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. Isso seria cidadania plena. Exercer direitos políticos, sociais, civis, com igualdade, com uma sociedade organizada. No entanto, gente, as ações sociais que eles produziam ali, que a classe dominante produzia, estava longe de ser por cidadania, longe de ser por igualdade, longe. Era para conter a população, era para conter aquilo que eles estavam numa situação de desigualdade. E aqui que eu queria chegar, neste momento aqui, nessa fase que eu queria chegar. Neste momento de conflito, de reivindicações, de brigas e de busca por direitos e de manutenção do capitalismo e de fazer essa mediação entre um e outro. Quem que fazia isso aqui naquela época? Quem? Neste momento entram as primeiras assistentes sociais, no caso, né? As primeiras mulheres para fazerem essa mediação aqui
entre as classes. As primeiras moças, elas eram preparadas para intervir nessa realidade, elas tinham que fazer essa intervenção, elas tinham que trazer ações sociais, elas tinham que trazer situações ali para manter aquela classe dominada, né? E aí elas tinham que fazer essas mediações. No entanto, gente, priorizando sempre o capitalismo, priorizando sempre a classe dominante, elas mediavam alguns serviços sociais, elas mediavam algumas ações sociais, mas não era para a emancipação dos trabalhadores, não era. Era para manter a ordem daquela população, para que eles não se enfurecessem com a exploração do trabalho. Olha só. Aí, dessa forma, Martinelli vai falar assim que os primeiros assistentes sociais eram agentes sociais executores da prática da assistência social. E só mais tarde profissionalizaram-se com ênfase na prestação de serviço, depois que foi denominar serviço social. Mas até lá teve um longo caminho aí. Porque é nesse contexto que o serviço social ele tem essa identidade do seu surgimento atrelada a várias determinações de valores. É nesse contexto que o surgimento do serviço social ele é atrelado a uma série de determinações, de valores. Suas ações, as ações do serviço social eram compostas, ou das ações sociais, né? Elas eram compostas por um conjunto de práticas repressoras, controladoras, com valores morais, consolidando o quê? O próprio capitalismo. Tudo isso no início, gente, forte influência da Igreja Católica. Muitas ações caritativas, filantrópicas, com ordenamento moral, de reajustamento. Naquela época já era um papel da Igreja auxiliar os pobres e marginalizados. A Igreja ela tinha esse caráter inicial assistencialista, moralizador. A Igreja Católica, né, na época era a Igreja Católica, ela desempenhou um papel fundamental na formação das primeiras assistentes sociais, por meio da doutrina social da Igreja, tentando o quê? Coibir as manifestações da classe trabalhadora, junto com com os capitalistas, né, junto com os donos das empresas, junto com os burgueses lá, eles se uniram politicamente para criar meios de fazer essa mediação e impedir as reivindicações. O resultado disso, eu estou lá ainda bem antigo, tá? Eu não trouxe datas específicas, algumas eu trouxe, agora eu trouxe uma. Porque o que eu estou trazendo é um contexto histórico aqui para vocês compreenderem. Depois vocês vão estudar minuciosamente, identificar quais foram as épocas, as datas. Mas, por exemplo, nesse inteirinho todo aqui, ó, de Igreja Católica, de primeiras mulheres, moças, para fazer essa mediação dessa Revolução Industrial, dessa população, tudo. O que aconteceu? 1869, ó, eu estou lá em 1800 ainda, gente. Espera que não vai chegar em 2024, vai ter tempo. Olha só. 1869 surgiu a Sociedade de Organização da Caridade. Sociedade de Organização da Caridade, assumindo a prática de assistência aos necessitados. Depois foi criado lá em Londres, no ano de 1884, Centro de Ação Social. As atividades eram direcionadas por questões religiosas, questões de saúde, questões de higiene, era desenvolvido com aquelas famílias dos operários, com os mais pobres em geral. Então, elas faziam essas ações, inclusive higienistas, para recristianizar aquelas pessoas, para levar apoio de cunho moral, controlador, assistencialista. E sabe como que elas faziam isso, gente? Sabe como que essas mulheres faziam isso, 1000 anos atrás? Olha isso, acreditem, por meio da visita domiciliar, que hoje nós chamamos de entrevista em domicílio. A visita domiciliar, esse termo, inclusive, por isso que a sugestão é que se troque o termo de visita domiciliar para entrevista em domicílio, esse termo carrega
todo esse estigma aqui do que a gente trouxe até agora, dessa visita para controle, para ensino, para disciplina, para moralização, para assistencialismo, para vigilância, para fiscalização, para abrir o armário para ver se a pessoa tem o que comer, se a pessoa não tem, para ver se vai fornecer o benefício eventual da cesta básica, como se a gente precisasse abrir armário para ver se a pessoa está precisando de comer ou não, né? Se ela está passando necessidade ou não. Ainda tem gente que faz igual aquelas moças daquela época. Faz dessa forma. Usa a visita domiciliar dessa forma daqui, ó. A visita naquela época, ela era uma prática usual, situada como um instrumento que permitia atingir duplo objetivo. A visita naquela época, ela tinha 2 sentidos. Conhecer em loco as condições de moradia e de saúde da classe trabalhadora e socializar, ou seja, compartilhar, tentar convencer o modo capitalista de pensar. Eles queriam convencer as pessoas a viverem sob a ótica do capitalismo, como se eles tivessem as mesmas condições do que aquelas pessoas que eram detentoras do poder, do dinheiro, os donos das fábricas, os bambambam que a gente fala hoje, né? Então, a visita, gente, ela era um instrumento mais eficiente e marcante naquela época para ser usado de controle, como forma de ações educativas, caritativas, higienistas. Naquela época, a concepção da burguesia é que aquelas reivindicações eram problemas de caráter. Eles tinham problema de caráter, por isso que eles reivindicavam. Então, as primeiras agentes sociais, elas eram enviadas para poder reformar o caráter daquelas pessoas, para recristianizar, para eles deixarem de ter problema de caráter, para eles deixarem de fazer manifestações. Olha que coisa contraditória era esse instrumento dessas mulheres naquela época. Então, olha só, o perfil das primeiras assistentes sociais, de fato, eram mulheres que eram escolhidas, elas eram recrutadas, principalmente entre as jovens católicas da classe média ou alta, e elas eram incentivadas a se dedicar ao trabalho, e ela conciliava a caridade cristã com a moralização social. Olha, gente, pelo amor de Deus, por isso que a gente fala que precisamos, até hoje, em 2025, a gente precisa romper com o conservadorismo. Por quê? Até hoje tem assistentes sociais que atuam nessa perspectiva. Até hoje tem assistentes sociais que usam a visita domiciliar para essa perspectiva. Isso foi rompido lá no movimento de recontextuação, que eu vou chegar lá daqui um pouco. Então, naquela época, o serviço social ele era visto como uma vocação. Tem muita gente que fala, eu vou fazer serviço social porque eu gosto de ajudar as pessoas. Gente, naquela época, 1800 e bolinha lá, que o serviço social, ele o serviço social, ele era tido como uma vocação, como um chamado divino para ajudar os pobres e necessitados. Ninguém precisa ser assistente social para ajudar os pobres e necessitados. Qualquer um pode fazer caridade, qualquer um pode ir lá pegar, fazer uma compra e doar. Qualquer tipo de pessoa pode ajudar esse tipo de gente. Assistente social não ajuda, não faz caridade, assistente social não faz visita para controle, assistente social viabiliza direitos. Hoje, nós, assistentes sociais, viabilizamos os direitos. Eu não vou dizer nem que a gente garante direito, como eu ouço por aí, alguns falar assistente social garante direitos. Os direitos estão garantidos na Constituição Federal de 88. Está lá, se você vai ver lá, do direito à vida, do direito à moradia, do direito à saúde, do direito a isso e aquilo. Os direitos já estão garantidos na Constituição, então não tem como eu garantir um direito que já está garantido. Mas eu posso viabilizar esses direitos. Fazer, por exemplo, uma visita para identificar quais são as situações de vulnerabilidade daquela pessoa, quais são os bens e os serviços que ela não está acessando para que ela possa ter uma vida digna, para que ela possa sair daquela condição de vulnerabilidade. Então, a nossa visita hoje tem um olhar crítico, tem um olhar técnico para a viabilização do acesso aos direitos que pertencem aos cidadãos. Já está garantido na Constituição Federal, mas eles não conseguem acessar. Esse é o papel do assistente social hoje, fazer com que eles acessem. Não é vocação, não é ajuda, não é caridade.
tá? Deu para compreender essa parte, gente? Naquela época tinha uma ênfase muito grande nos valores morais, disciplinados pela igreja, moldava o papel das assistentes sociais daquela época. O objetivo da igreja era que essas jovens pudessem atuar mesmo como mediadora dessas classes, ajudando no apoio moral, no apoio social, de higiene, saber onde as pessoas estavam gastando o dinheiro dela, por que ela não estava, por exemplo, com o dinheiro que ela ganhava, por que ela não comprava comida? Quero saber onde é que você está usando o seu dinheiro, que aí depois você vai lá na fábrica pedir alimento, dizer que a sua família não tem o que comer. Era isso que elas controlavam. Os assistentes sociais daquela época, aquelas moças, elas tinham papéis de educadoras morais. Elas tinham um papel de disciplinar a população marginalizada. O trabalho delas incluía visita domiciliar, distribuição de alimentos, roupa, orientação moral, religiosa, né? Então, assim, inicialmente, partiu mesmo dessa filantropia e não uma profissão estruturada como hoje. Muitas eram voluntárias. Eles falam aqui que eles incentivavam muitas a serem até voluntárias. Aqui, ó. As assistentes sociais eram vistas como voluntárias ou até missionárias, desempenhando papel caritativo e muitas vezes sem remuneração. Então, a influência da Igreja Católica moldou os valores da profissão daquelas primeiras décadas, daquela época lá. Com o passar do tempo, lógico, né, o serviço social ele começou a se distanciar dessa caridade religiosa e a se consolidar como uma profissão técnica e científica, especialmente quando, a partir do movimento de reconceituação, que é assunto da nossa segunda aula, porque eu ainda vou falar mais um pouquinho aqui. Isso começou a mudar no movimento de reconceituação, que vai ser assunto da nossa aula número 2, mas depois eu chego lá, quero trazer para vocês aqui, ó. Por que que o serviço social precisou iniciar um processo de profissionalização? Por que que o serviço social precisou iniciar um processo de profissionalização? Porque naquela época era visto como caridade, como filantropia, como controle. Porque, olha só, a pobreza e a miséria era tão generalizada com a expansão do capitalismo monopolista que as iniciativas da igreja, das moças católicas, daquelas caridades, daquilo que elas faziam, não eram mais suficiente. Já não dava mais conta de atender um número tão grande de uma população pauperizada. O que foi necessário fazer? A intervenção do próprio Estado. O próprio Estado precisou intervir nessa questão para administrar as tensões sociais, as tensões econômicas, por meio do quê? De políticas sociais efetivas. Políticas sociais como direito e não mais ações de caridades daquelas moças católicas. Elas eram recrutadas pela Igreja Católica para desempenhar esse papel de assistência e controle, de base moral, filantrópica, visando manter a ordem, mas baseado naquilo que elas mesmas tinham aprendido. Elas eram selecionadas da classe burguesa. Como que elas ensinam alguma coisa aqui se elas não vivenciavam aquilo que as pessoas vivenciavam? Elas não sabiam o que era aquilo. Elas não tinham a menor ideia, elas só iam lá controlar. Ia tentar manter a ordem, recristianizar, tirar os problemas de caráter. Elas não... Eu não quero chegar nessa parte porque é da próxima aula, mas deixa eu dizer para vocês. Hoje, nós, assistentes sociais, nós somos classe trabalhadora. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Então, nós temos um lado, que é o lado dos trabalhadores. Porque nós também nos vemos como classe trabalhadora. Aquelas moças não tinham essa condição. Elas não tinham essa visão. Elas iam lá ensinar e tentar fazer com que eles vivessem de maneira capitalista, sendo que eles não sabiam nem o que era isso. Vocês conseguem entender a contradição daquele controle que elas queriam exercer lá na vida daquelas pessoas? Então, olha só, a pobreza e a miséria foi tão grande que elas não deram conta. O Estado precisou intervir com iniciativas agora de políticas que fossem efetivas para mudar aquela situação. Então, olha só, vamos chegar aqui, ó, agora já vamos dar um pulo do gato. Eu estava lá em 1800 e pouco, vamos para 1932,
Esse assunto aqui cai em prova, viu? Pode anotar. Eu já vi um monte de prova que cai essa pergunta aqui. 1932, a igreja, continua com a igreja, tá, gente? Por enquanto a igreja está aqui ainda. A igreja funda o CEAS, Centro de Estudos e Assistência Social, cujo objetivo centrava-se no estudo e difusão da doutrina social da igreja, bem como de ação social. Nada diferente do que a gente falou até aqui, né? Nada diferente, mas agora um pouquinho mais técnico, né? Como dizia Yamamoto, passando pelo um curso de formação social para moças, mas ainda com aquela intervenção de controle e tal, de recristianização, de filantropia, mas agora de uma forma um pouco diferente. Eles caminharam um pouco, né? Porque a igreja que fundou o SES é um centro de estudo, 1932. Aí nós vamos chegar na data que aquela colega falou, olha só. 1936, data importante para vocês anotarem também. Primeira escola do serviço social no Brasil. Foi fundada em 1936. Sabe onde? São Paulo, né? Já falei. Mas é fundada pela Congregação das Irmãs São Vicente de Paulo, que hoje é a Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo. Hoje é a PUC. 1936, primeira escola do serviço social em São Paulo, hoje é a PUC São Paulo. Depois era Vargas, Edilene, muito bem. Não, depois a outra está aqui também, né? A segunda escola em 1937, segunda escola de serviço social no Brasil, 1937 no Rio de Janeiro, que hoje é a PUC Rio. Hoje é a Pontifícia da Universidade Católica do Rio de Janeiro, tá bom? Então, ainda assim, tinha influência da Igreja Católica. Ainda assim, essas primeiras escolas lá de 1936, 1937, especialmente aqui no Brasil, eles baseavam o seu currículo, eles baseavam ali a doutrina na filosofia neotomista, com disciplinas que reforçavam os valores cristãos, a importância de pacificar os conflitos, e eram baseados onde? Nas encíclicas papais. Encíclica Rerum Novarum, de 1891, e na 49ª de 1931. Então, a igreja ela incentivava as ações de caridade, de assistência, como forma de diminuir os conflitos, mas sem questionar o capitalismo. O serviço social inicial, ele estava comprometido. O serviço social inicial, ele tinha um compromisso com disciplinar e integrar a classe trabalhadora ao sistema para manter a ordem. Então, nas primeiras décadas, né, o serviço social formavam os profissionais daquela época com uma visão ainda muito limitada, sem entender quais eram os problemas estruturais da pobreza, da desigualdade. Eles não tinham aquela visão que era aquele conflito entre as classes. Eles não tinham uma visão que era a exploração. Não havia uma compreensão sistêmica, não tinha uma análise crítica de que a questão social, as expressões da questão social, não se tratava de um problema moral, não se tratava de um problema de disciplina, mas era resultado do capitalismo monopolista. E qual que era a filosofia daquela época, 1930, 1937, 40? Qual que era a filosofia? A filosofia neotomista. Por trás do serviço social inicial, tinha o neotomismo, que era de São Tomás de Aquino. O neotomismo é uma corrente filosófica e teológica que surgiu no século XIX com o objetivo de reinterpretar e resgatar os ensinamentos de São Tomás de Aquino, adaptando àquela época. Qual que era essa filosofia? Ele colocava o bem comum, a pacificação, acima dos interesses do indivíduo. Defendia que o indivíduo ele tinha que... como que eu posso dizer assim, o bem comum, a pacificação, o indivíduo ele tinha que contribuir para o equilíbrio da harmonia da sociedade. Olha que coisa linda. Imagina uma pessoa com fome, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vende a sua força de trabalho, vendo seus filhos com fome, e ele vai contribuir para a harmonia da sociedade, vendo que outras pessoas estão se apropriando daquilo que ele faz.
Olha que coisa, né? Embora essa filosofia valorize a dignidade humana, ele interpreta a desigualdade como parte natural das coisas. É natural, cada um tem aquilo que merece, cada um tem aquilo que nasceu para ter, vamos dizer assim, né? Justifica que as intervenções que eles faziam era para adaptar os indivíduos ao meio. E tá tudo bem, manter a harmonia, manter a paz. Cada um tem aquilo que merece, cada um tem aquilo que nasceu para ter. Vamos contribuir para que haja paz, para que haja harmonia. E essas pessoas têm que se adequar ao meio dessas daqui. Como? Fala para mim. Existe essa possibilidade? Não tem essa possibilidade. O neotomismo, ele fornecia uma base para justificar as ações daquelas primeiras assistentes sociais, que era a influência da igreja, como educação, formação, controle, recristianismo. Deu para entender? Então, assim, ele defendia uma visão conciliatória entre as classes, mas não confrontava o capitalismo, gente. Não confrontava, fazia ações somente para suavizar aquela situação de contradição. A pobreza e a miséria eram vistas como resultado. A pobreza e a miséria não eram vistas como resultado de desigualdades estruturais, mas como desafios a serem superados pela prática da caridade e da moralização. O serviço social, influenciado pelo neotomismo, atuava como um mecanismo de controle, tentando manter a harmonia entre as classes por meio da intervenção das assistentes sociais com ações moralizadoras, ok? Então, assim, ó, só lembrando, gente, que naquela época a igreja defendia o interesse do Estado, né? Eram os capitalistas também, né? Ninguém defendia a classe trabalhadora, não. Ninguém defendia a população naquela época. E aí, o que acontece? Ó, lembrando que, no início, lá no início, antes da primeira escola, a gente tinha uma influência europeia. Era a influência franco-belga, que era lá da França, da Bélgica e da Holanda. Então, primeiro de tudo, nós tivemos uma influência europeia franco-belga. Ela trazia características de filantropia, de missão de caridade, de missão cristã, de ajustamento do indivíduo ao meio em que ele vivia. Ele tinha que se adequar, ele tinha que se ajustar. Depois disso, nós começamos a ter uma influência norte-americana com a Mary Richmond. Quem lembra dela? Ela já trouxe uma influência norte-americana anos depois. Isso daí eu quero que vocês pesquisem depois, tá? Data certinho aqui, é para você entender todo o contexto, tá bom? Anos depois veio a influência, não foram muitos anos assim, né? Tempo depois, influência norte-americana. Ela já trazia, a Mary Richmond, ela trazia uma perspectiva de que o serviço social era trabalho, tá? Ela já trazia essa perspectiva um pouco mais técnica. Ela defendia a criação de método para o serviço social, associada a um processo um pouco mais científico, psicologizante, de conversa, de diálogo, de sistematização do trabalho. Inclusive, foi a Mary Richmond que ela escreveu pela primeira vez sobre a diferença de filantropia e serviço social. Ali começou a ter um olhar diferente, ali pensando em ter alguma situação como serviço social sendo trabalho e não caridade. Ainda nessa época, continuava conservadora, tradicionalista, responsabilização do indivíduo, mas já rompendo um pouco com aquela perspectiva de filantropia, de caridade. Ela já falava que o serviço social ele não deveria ser visto como uma missão da igreja, mas sim como um trabalho. Porém, ali a base dos dois ainda era conservadora, tanto a influência europeia como a influência americana. Ainda era bem conservadora, mas a europeia tinha algumas características que a influência americana tentou aí dar uma revertida, já começou a mexer um pouquinho aí. Porque assim, ó, enquanto a perspectiva franco-belga, ela trazia essa perspectiva cristã, moralizadora, missão de caridade, a perspectiva norte-americana, ela já trazia mais uma perspectiva de método, de serviço social de caso, de grupo, de diagnóstico. Ela também trazia uma característica moral de enquadramento também, que as duas traziam isso daí,
mas ela já queria ter uma base um pouco mais científica, sabe? Ela queria ter uma base um pouco mais da psicanálise, da psicologizante. Vamos conversar, vamos fazer um estudo de caso aqui, de grupo, criar diagnósticos, entendeu? Então, era essas situações aí dessas duas influências que nós tivemos. Há uma grande discussão entre os teóricos do serviço social e eles afirmam que o serviço social surgiu da caridade, que ele é advindo da religião, que tem esse cunho, né? Tem essa discussão aí. Alguns afirmam que o serviço social ele surgiu da caridade, ele é advindo da religião. Porém, Yamamoto, no seu livro Serviço Social na Contemporaneidade, livro de 2000, ela afirma que o serviço social, na sua trajetória histórica, ele perpassou pela filantropia. O que significa? Ele pode ter passado de largo e ultrapassou aquilo. Então, ele não é uma evolução da filantropia. Serviço social não é evolução da filantropia, porque nós rompemos completamente com a filantropia. Ela explica exatamente isso no livro Social da Contemporaneidade, que pelo senso comum ou pela história que eu contei aqui para vocês, muitos acreditam que a profissionalização do serviço social surge de uma tecnificação da filantropia. E não foi. O serviço social não é que ele foi uma filantropia melhorada ou uma tecnificação da filantropia. Ela explica que desde a institucionalização do serviço social, ele foi conservador, né? Nós sabemos que ele foi, porém, este posicionamento sofre muitas alterações. Tem que sofrer, tá? Sofreu, tem que sofrer e continuar sofrendo alterações. Não podemos continuar daquela forma. Então, a partir do movimento de reconceituação, mais precisamente no Congresso da Virada, 1979, onde inicia-se a crítica ao conservadorismo. Foi nessa época que nós tivemos o apoio da teoria marxista, que se reconhece, o serviço social se reconhece como classe trabalhadora e firma um compromisso com esta classe e com os seus interesses. Ou seja, gente, olha só, foi por meio desse processo que a profissão ela se reconhece como trabalhadores, como assalariados, como pertencentes a uma classe, entendendo que a produção capitalista, a produção vigente, ela visa o quê? A acumulação por muitos e gera a precariedade e a pobreza de outros. Ela acarreta essa produção vigente do modo capitalista, ela acarreta o quê? As diversas expressões da questão social, que é o objetivo de trabalho do e da assistente social. Então, olha só, foi nessa época, no Congresso da Virada, 1979, a gente vai estudar isso na aula 2, Movimento de Reconstituição, que a gente tem acesso a essa teoria marxista. E aí é onde se rompe com o neotomismo. Aí em 1960, década de 1960 para 70, começa o rompimento com o neotomismo. Começa o rompimento com essa base conservadora. E aí o serviço social começa a se afastar do neotomismo, da perspectiva conservadora, adotando uma base crítica baseada em Marx. Então, aí, a questão social passou a ser vista, gente, como resultado das contradições do capitalismo. Foi aí, a partir de 1970, que as expressões da questão social começou a ser vista, a ter essa análise. Isso daqui é o resultado das contradições capitalistas e não problema moral de ajuste do indivíduo. Então, o rompimento com o neotomismo permitiu o serviço social adotar uma postura mais crítica, voltada para a luta social, voltada para a luta dos direitos sociais. Isso tudo aconteceu no movimento de reconceituação, que eu vou trazer na aula número 2, a semana que vem. Mas deixa eu mostrar para vocês agora essa linha do tempo que eu preparei, que eu acho ela bem importante para vocês que estão estudando. Gente, essa aula aqui deu um norte para vocês, para compreenderem a história do serviço social, que nós não somos filantropia, não somos caridade. Como tudo começou, mas onde nós chegamos? Pode printar. Olha só.
Essa linha do tempo aqui, ó, começa em 1930, surgimento do serviço social no Brasil, influência franco-belga, neotomismo, ideário humanista cristão. É cristão lá, né, que tá escrito. Depois, aqui, ó, 1932. É aqui, né? Aí o CEAS, Centro de Estudo de Ação Social Doutrina Católica, ainda tinha todo esse envolvimento aqui da igreja, o CEAS 1932. Depois a gente vem para 1936, primeira escola do serviço social no Brasil, em São Paulo. 1937, segunda escola de serviço social no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí, número 5 aqui, ó, 1938. Criação do Conselho Nacional de Serviço Social, 1940. Essa data que vocês precisam marcar também, ó. Essa data não, esse nome aqui, ó. Institucionalização. Cai muito em prova. Quando foi a institucionalização do serviço social? 1940. Não confunda com 1930, que foi o surgimento do serviço social no Brasil. 36, primeira escola em São Paulo. 37, segunda escola no Rio. 38, criação do CNSS. Depois, 1940, institucionalização do serviço social no Brasil. Ainda tinha a base positivista, culpabilização, adequação do indivíduo ao meio, a influência norte-americana, já a europeia estava um pouco antes, podia ter colocado a influência europeia lá. Aqui já está a influência norte-americana. E na década de 1960 e 70, mais precisamente 65 aqui para frente, movimento de reconceituação. Aqui, gente, 1965, movimento de reconceituação. Vai ser a nossa aula de número 2. Eu vou trazer para vocês a respeito do movimento de reconceituação. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, eu vi que tem bastante gente que falou aqui que vai prestar concurso. Essa daqui é um assunto de concurso. Vocês podem assistir essa aula, depois vocês pesquisam um pouquinho sobre as datas mais específicas, tudo certinho, porque isso é importante que vocês saibam, porque tem perguntas que caem sim falando sobre data, e é importante que vocês saibam, que vocês decorem essas datas. Lá depois no movimento de reconceituação, eu vou trazer datas também, tá? Lá na próxima aula vai trazer a modernização do conservadorismo, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. Lembra que eu falei que são 3 momentos? Nós vamos estudar esse daqui na semana que vem, na quinta-feira. Mas, deixa eu falar, essa aula aqui ela vai ficar salva gratuitamente aqui no YouTube, como eu falei para vocês. A próxima aula eu vou fazer também gravada, ao vivo aqui com vocês, mas ela não vai ficar disponível gratuitamente, tá? A aula da semana que vem, ela já vai para a comunidade Lujan. Quem aqui ainda não conhece a comunidade Lujan, é uma comunidade fechada que eu tenho no YouTube. Lá eu coloco conteúdos exclusivos, eu coloco aulas inteiras, aulas na íntegra. Tem muitas aulas que estão disponíveis lá, que não estão disponíveis publicamente. Então, eu perguntei aqui se tem gente que estuda para concurso, por quê? Eu tenho recebido agora, nos últimos dias, muitas pessoas pedindo para que eu dê aula de alguns assuntos que vão cair em concursos e elas dizem que conseguem, de alguma forma, entender a minha explicação, porque é uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples, e eu gosto disso, tá? Aqui, a Fátima acabou de falar, tenho certeza que com você eu vou entender melhor o movimento de reconceituação. Com certeza, Fátima. Então, olha só. Eu vou trazer também slides, vou trazer de uma forma bem prática, bem uma linguagem que vocês compreendam, que é a nossa linguagem do dia a dia. Eu acredito que a de hoje deu um norte para vocês, não deu? Fala para mim, gente, da aula de hoje. Vocês conseguiram compreender, vocês conseguiram ter noção do que foi toda essa história do serviço social, desde a Revolução Industrial até hoje? Deu para ter um norte, para compreender melhor sobre isso? Então, é isso que eu quero trazer também na próxima aula, que vai ser o movimento de reconceituação, e é um assunto que cai muito em prova. E eu comecei a receber no direct as pessoas querendo que eu ensine a respeito disso. Então, assim, as aulas que eu dou aqui no YouTube, as aulas que eu trago para vocês são conteúdos que eu estudo muito,
E aí eu preparo com uma linguagem mais acessível e eu trago aqui para vocês. Então, por isso que muitas pessoas estavam pedindo isso. As aulas que eu tenho disponíveis aqui para vocês sobre perícia, perito, laudo, parecer, instrumentalidade, código de ética, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto da pessoa idosa, o ECA, todas essas aulas que eu dou aqui para vocês no YouTube, que estão disponíveis, elas caem em concurso. Todas elas. Uma pessoa onde estava me pedindo ajuda para um estudo do TJSP, e eu fui olhar o edital para poder ajudá-la. O que aconteceu? Eu estava olhando, vai cair todos os artigos do Código de Processo Civil que eu uso na aula de laudo. Vários artigos que está lá no Código de Processo Civil, eu uso na aula de laudo, eu cito onde está o artigo, eu cito onde está o parágrafo, a legislação, tudo. Então, assim, as aulas que eu dou aqui, elas não são específicas para concurso. Eu não tenho preparatório para concurso, não tenho. Mas todas as aulas que eu dou, caem questões em concurso, vocês podem ter certeza. A de hoje, por exemplo, essa aula de hoje, é os fundamentos que caem nos concursos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Tem muita gente pedindo para eu ajudar a estudar, para eu trazer orientações para concurso, especialmente por causa dos TJs. Abriu aí o TJSP com bastante vaga. E aí, o que acontece? Eu pretendo ajudar de alguma forma, pretendo contribuir com vocês de alguma forma, como eu já tenho feito, na verdade, né? Hoje, essa aula gratuita que quem assistiu, quem anotou, já está muito à frente de quem tem dificuldade com a aula de fundamentos. Aula totalmente gratuita, está aqui à disposição, ela vai ficar gratuita aqui para quem quiser assistir. A do movimento de reconceituação, ela vai para a comunidade Lujan. Vou fazer ao vivo, gratuita, mas vai para a comunidade Lujan, não vai ficar disponível depois. E aí, o que eu pensei? Uma forma de ajudar, principalmente vocês que estão querendo fazer concurso, né? Tem muita gente inscrita em concurso. Eu vi que, por exemplo, o TJSP, ele tem muitos artigos, ele tem muitas bibliografias que eu já estudei, que eu preparei aula, que eu dei aqui como conteúdo para vocês. Lá na comunidade Lujan, eu não sei se vocês... Aqui a Fátima já faz parte, tem mais gente aqui que faz parte, deixa eu ver. A Fátima, a Ana Clara, tem mais uma, como chama? A Vanusa. Esses que estão em verdinho, que tem uma estrelinha, elas já fazem parte da comunidade Lujan. Elas já têm acesso a conteúdo que quem não é da comunidade Lujan não tem. Então, vocês que fazem parte da comunidade Lujan, o que eu vou fazer? Na segunda-feira, eu vou fazer como se fosse um clube de estudos, tá? Com o pessoal da comunidade. Um clube de estudos. Na segunda-feira, eu vou estudar com vocês este artigo que vai cair nos concursos dos TJs e tem caído em um monte de concurso. Vocês já viram esse artigo aqui, da Berberian? Ela chama Thaís Peinado Berberian. O que ela fala aqui? Serviço social e avaliações de negligência, debates no campo da ética profissional. O que ela traz? Que nós não devemos utilizar o termo negligência. Por quê? Está tudo explicado aqui nessa apostila e eu vou compartilhar com vocês, então, o estudo dessa apostila sobre negligência da Berberian. E caiu, inclusive, pergunta deste artigo no TJ de 2021, que eu me lembro que teve uma pergunta dessa. Então, eu vou, na segunda-feira, estudar apenas com os membros da comunidade Lujan, e na quinta que vem eu faço aula gratuita sobre o movimento de reconceituação, tá? Você que é membro da comunidade Lujan, segunda-feira, às 20 horas, nós teremos um encontro para estudar serviço social e avaliações de negligência. Na segunda, eu aviso qual vai ser o tema da outra segunda-feira, tá? Eu vou ir pegando os artigos que estão no edital do concurso do TJ. Como faço para entrar na comunidade Lujan? A comunidade Lujan, ela é uma comunidade fechada e ela tem uma assinatura por R$19,90 apenas por mês, gente. Só R$19,90 para você ter acesso a todo o conteúdo que tem lá dentro da comunidade. São aulas exclusivas. Se você começar a assistir, por exemplo, uma aula no meu YouTube, você vai assistir uns 10, 15 minutinhos. A hora que a aula tá ficando boa,
eu convido você para entrar na comunidade. Por quê? O restante daquela aula toda, todo aquele conteúdo que eu trago, é somente para os membros da comunidade Lujan. Então, eles têm essa preferência nos conteúdos exclusivos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Nas segundas-feiras, pelo menos até o concurso do TJ, que se eu não me engano é janeiro, fevereiro, março, abril, não sei, acho que é. Mas eu vou divulgando para vocês. Cada segunda-feira a gente vai estudar um tema de uma bibliografia que está no edital do TJ. Eu estou falando do TJSP porque foram as pessoas que me procuraram, que mandaram o TJ para mim. Eu vi o edital. Então, eu já selecionei alguns artigos que eu já tinha estudado, que eu já tinha preparado, que eu já tinha feito aula. Então, eu vou estudar com a comunidade Lujan os artigos, tá bom? Então, na segunda-feira, às 20 horas, apenas os membros da comunidade. Como que eu faço para entrar nessa comunidade? Aqui no chat, ó, tem um link. Você pode clicar nesse link e fazer a sua assinatura mensal por R$19,90. O que acontece? Não dá para ser feito pelo iPhone. Tem que ser feito pelo Android ou pelo computador, tá? Isso é bug do YouTube. Ele não aceita que faça pelo iPhone, tá? Tem que ser pelo iOS. Não pode iOS, né? Tem que ser pelo outro. Então, combinado? Membros da comunidade Lujan, segunda-feira vamos estudar sobre Serviço Social e Avaliações de Negligência da Thaís Peinado Berberian. Gente, beijo! Quinta-feira nos vemos, segunda-feira nos vemos. E estou todos os dias também no Stories do Instagram. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau!